Esta nota que eu tenho em mãos aqui é uma cédula, na verdade é uma letra hipotecária, tá? Não é correto você chamar ela de cédula, é uma letra hipotecária muito semelhante a uma cédula, impressa em 1929, né? Foram impressas 200 mil cédulas dessa daqui, de 100 mil réis, a pedido do Banco do Café, em um banco em Nova York, o American Bank Note, né? E qual que é a história dessa cédula aqui, tá? Ela surgiu aí em 2007 na mão dos colecionadores, mas ao que tudo indica, todas elas foram impressas em 1929. Vamos até o computador aqui para entender melhor sobre a história dessa cédula, que é interessante. É muito difícil você encontrar uma cédula flor de estampa de uma época tão remota assim, em 1929, dentro de alguns anos, essa cédula vai completar 100 anos. E como que aconteceu dela se manter tão bem conservada nesse estado flor de estampa, né? Na verdade, muitas cédulas estão circulando por aí como flor de estampa originais, apesar de ter as reproduções aí, as réplicas. Então vamos até o computador para vermos com detalhes aqui esta cédula, esta nota, né? Nessa letra hipotecária digitalizada. Então, estamos aqui diante do notebook, então, para nós vermos essa cédula em todo o seu esplendor, né? Eu já aproveitei para digitalizar aí em 1600 pixels, para nós vermos com detalhes esta cédula aqui que eu adquiri há cerca de 10 anos. Tá? Na época eu paguei uns R$ 15, se eu não me engano, e o valor dessa cédula atualmente se encontra aí de 80 a R$ 150, apesar de você encontrar mais barato, porém são reproduções réplicas. Todas as informações desta cédula do café aqui, do Banco do Café, peço até desculpa por eu falar cédula várias vezes, mas o correto é uma letra hipotecária, um título de dívida, tá? O site Diniz Numismática aqui fala muito sobre essa cédula, até quero deixar os parabéns ao autor deste artigo aqui, falando sobre a cédula do Banco do Café. Tá aqui até a foto do Banco do Café situado em Santos, tá? E vamos a mais alguns detalhes aí dessa cédula. Começou a circular por volta de 2007, como eu disse, nos meios aí das coleções dos notafilistas, como uma cédula que chamou atenção por ela se manter em flor de estampa há quase 100 anos. Não há muita informação de como que essa cédula ficou armazenada, né? Só foram 200 mil notas impressas pelo American Bank Note aqui, dos Estados Unidos, situado, na verdade, em Nova York. Nessa época, só por curiosidade, o Brasil não tinha ainda a sua Casa da Moeda. Então, o Brasil fabricava suas cédulas e outros títulos aí em bancos internacionais, como o Banco de Nova York. Até em cédulas antigas, no lugar aqui, Brasil, Banco do Café, nós temos Estados Unidos do Brasil, que o Brasil tinha aí uma aliança com os Estados Unidos na produção, uma parceria, na verdade, com a produção de cédulas da época. E esta cédula, esta nota, ela tem todos os traços aí de uma cédula de verdade, porque ela foi cunhada é para moedas, né? Ela foi impressa em calcografia e litografia, seguindo toda a qualidade de uma cédula real, tá? O que eu tenho em mãos aqui é esta cédula de número 121.949, terceira série, primeira estampa. Não houve outras estampas, tá? O que houve, na verdade, segundo aqui no site de Numismática, é que foram impressas dois valores. O de 100 mil réis, que vocês viram, e a de 500 mil réis, que é mais rara ainda. Também de 1929, a de 500 mil réis foram impressas 20 mil cédulas. Então, ela é bem mais rara. Os valores, meus caros, os valores que nós encontramos aí na internet, né, para a cédula original, aí, R$ 150, como eu disse, variando entre 80 e alguns casos acima de R$ 200, como é o caso aqui. Esta cédula aqui está 140, na verdade, mas já encontrei casos aí de R$ 220 para cédula de 100 mil réis.
E no Mercado Livre você encontra aí valores de menos de R$ 40. Porém, aqui ó, é o caso aqui, só que se tratam de réplicas nesse caso, né? Um pouco mais sobre a história desta cédula aí, que começou a circular em 2007, como eu disse, né? Foi feito pelo Banco do Café em 1929. Na frente da cédula, da nota, né? Do título hipotecário, nós temos as figuras aí de alegoria da paz e da liberdade. Mas uma curiosidade é que esta cédula, o designer desta cédula, provavelmente se inspirou numa cédula que já existiu aí no Brasil, de 1907, uma cédula raríssima, né? Essa sim é considerada uma cédula de verdade, tá? Enquanto as outras notas aqui são apenas títulos hipotecários, tá? Pois então, né, não há muitas informações, como eu disse, a respeito da origem dessa cédula, como ela ficou guardada tanto tempo assim. Eu particularmente acredito que todas essas milhares de cédulas ficaram guardadas em algum lugar, talvez até dentro aí dos porões do café, e veio a público em 2007 com um valor até interessante e vem aumentando o seu valor por se tratar principalmente, isso é o meu ponto de vista, principalmente por serem cédulas com 100 anos praticamente e que se mantém em estado forte estampa, algo raríssimo de se encontrar em cédulas reais que circularam, tá? E o que chama a atenção é que ela tem toda a impressão de uma cédula de verdade. Vamos dar uma olhada aqui no verso desta cédula, e aqui nós encontramos a prova, né? A prova de que é um cupom, um título, como eu disse, uma letra hipotecária, né? Aqui nós temos vários cupons, né, de R$ 500, se eu não me engano, e que aparentemente o título, o portador desta cédula, sacava o dinheiro ou fazia investimento aí, tá? Qual foi o objetivo do Banco do Café ter produzido esta cédula? Para ajudar aí no crédito, na compra e venda de café. Santos, né, onde se situava o banco, que foi aberto aí em 1922, né, para comemorar o centenário da independência, mas fechou em 1986. Este banco tinha o propósito, como eu disse, de ajudar aí na venda do café, e Santos nessa época, né, década de 20, era o maior palco de negociações de café do mundo. Para quem tem interesse, só pesquisar aí no YouTube para ver os vídeos de pessoas fazendo aí de frente a esse monumento histórico aqui que foi tombado pelo Estado, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais umas curiosidades aí, onde o Diniz Numismática aqui informa que há menções destas cédulas nesses dois catálogos antigos de 1982 e 1987. Porém, os catálogos reais de cédulas, eles não informam esta nota por se tratar de uma letra hipotecária, mas no meio numismático, como eu disse, está ganhando destaque. Só mais uma contemplada, mas podemos ver que aqui no cantinho tem uma marca, e eu fiquei até preocupado de eu ter deteriorado, né? De eu ter danificado a nota, mas esse daqui é uma marcação do vidro do scanner que eu tinha digitalizado aí esta nota. A mesma marca fica aqui, ó, porque ela ficou no vidro. Então, menos mal, né? Fiquei mais aliviado ao ver que eu não tinha danificado a minha cédula, a minha letra hipotecária. Ok, eu espero que eles tenham... Aliás, né? Mais uma informação interessante. Muita gente anuncia esta cédula com o ano de 1890, mas ela é mais recente, como eu disse, de 1929. 1890 é o ano em que foi criada uma lei aqui a respeito de finanças, tá? Uma lei brasileira de 1890. Pois então, espero que vocês tenham gostado da notícia aqui, desta nota de hoje, e fico por aqui.